Olá, queridos professores e amigos da Escola Bíblica. É um prazer estar com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, pastor da Assembleia de Deus da cidade de Blumenau. Que bom tê-lo conosco. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, no nosso canal no YouTube, aqui embaixo tem a descrição e também possui a descrição com o endereço do nosso site www.eb-blumenau.com.br. No nosso site da Escola Bíblica, você encontrará sugestões, a aula completa em PDF, como um PowerPoint e alguns subsídios a mais para o enriquecimento da sua aula. Lição de hoje, estaremos estudando a lição de número 9, sobre contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. Estamos trabalhando o livro, trabalhando Hebreus e, claro, eu já fiz a sugestão lá na primeira aula que o professor pudesse ler esta epístola no decorrer dos meses, várias vezes, se possível. Dentro desta nossa lição, nós estaremos de forma bem específica trabalhando o capítulo 9 de Hebreus. Eu sugiro a você, se você não tem e puder comprar, este comentário é o comentário do Wisby, Novo Testamento, e claro, são 6 volumes, mas justamente esse 6º volume vai trabalhar sobre Hebreus, possui informações e comentários excelentes, que com certeza vão contribuir e muito com a sua aula. A aula de hoje nós temos 3 objetivos. Primeiro objetivo, nós estaremos falando ou apontando como era o culto e seus elementos na antiga aliança. Claro, de forma sintetizada, tá? Porque se nós formos expandir aqui minuciosamente como era o culto, os elementos, como se compunham todo este ritual, faltará tempo para trabalharmos. O nosso segundo objetivo vai ser mostrar a eficácia do culto na nova aliança. E o nosso terceiro objetivo será explicar a singularidade do culto na nova aliança. Então nós vamos trabalhar fazendo alguns contrastes entre a antiga aliança, a nova aliança, a forma de se cultuar dentro da visão do Antigo Testamento, da antiga aliança, e a mudança que ocorreu com a nova aliança e com a introdução da nova aliança. Dentro da introdução da nossa lição, nós vamos perceber o seguinte, e eu sugiro a você que de forma introdutória, você explique para os seus alunos que nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Como era a realização do culto, dos rituais, o simbolismo, o significado, como acontecia toda esta elaboração, o funcionamento e o resultado dentro da antiga aliança relacionado à nova aliança. As diferenças, se há alguma similaridade, nós vamos estar trabalhando justamente estas questões dentro desta nossa lição. O nosso primeiro tópico é o culto e seus elementos na antiga aliança. E aí eu sugiro que você faça o seguinte, pegue os 2 subtópicos que a nossa lição apresenta, o culto e seus utensílios, e o culto, seus oficiantes e liturgia, junte-os e trabalhe em um único momento, Faça uma leitura de alguns trechos do primeiro subtópico, do segundo subtópico, e trabalhe de uma única vez estes 2 subtópicos. Por quê? Você vai estar trabalhando, primeiramente, lembrando aos irmãos, aos alunos que o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo
foram regras e orientações que Deus orientou a Moisés para que esse transmitisse ao povo. Agora, claro, o que nós vamos realizar dentro deste primeiro tópico é trabalharmos o que era o tabernáculo e os utensílios que haviam dentro do tabernáculo. Então está aqui uma imagem do tabernáculo e aí eu volto a lembrá-lo. Não trabalhe de forma minuciosa, porque senão faltará tempo. No nosso site há um estudo completo sobre o tabernáculo, a forma como ele foi elaborado, os utensílios que compunham o tabernáculo e assim por diante. Mas não faça isso de forma detalhada dentro da sua classe, ok? Nós podemos, falando sobre os utensílios do tabernáculo, nós poderíamos aí trabalhar com alguns utensílios. Por exemplo, o candelabro. Candelabro, Êxodo 25, 31 ao 40, 27 e 20. O candelabro, gente, e aí você vai trabalhar que ele também era chamado de lampadário, pois a luz era proveniente de pavios que eram mergulhados no óleo e não de velas. Existem até algumas imagens quando você pesquisa do candelabro com velas. Não, este não era o candelabro ou lampadário orientado por Deus. Dentro da sua simbologia nós temos, e claro, o candelabro ele servia para a iluminação, o processo de iluminar, gerar luz. E aí dentro do simbolismo nós teremos Israel como uma nação que deveria ser luz, Jesus Cristo sendo luz do mundo, nós como cristãos também sendo e resplandecendo como luz. Nós temos aí, além do candelabro, nós temos a mesa da proposição. O que era esta mesa da proposição? E você pode ir lançando estas perguntas aos irmãos para perceber a realidade, se eles conhecem, se eles sabem, conhecem o significado. A mesa da proposição, semanalmente, aos sábados, o sacerdote retirava os 12 pães que ali estavam sobre a mesa e colocava 12 pães novos. Aqueles pães velhos ou antigos, eles poderiam se alimentar, desde que fosse dentro do santuário. A mesa da proposição vai simbolizar os 12 pães, falando acerca das 12 tribos de Israel, também falando como Deus sendo a provisão e fornecendo a provisão necessária para Israel. Também vamos nos lembrar de Jesus Cristo sendo o pão da vida, o pão necessário, aquele que nos alimenta. Além da mesa da proposição, nós também temos o altar de ouro. Pois bem, o que nós vamos trabalhar sobre o altar de ouro? Textos, Salmos 141 e 2, Romanos 9, 33 e 34, vão trazer o simbolismo. O altar de ouro era onde se queimavam os incensos pela manhã e ao final da tarde. Então, durante todos os dias, os sacerdotes, pela manhã, início de manhã e final de tarde, eles queimavam incenso. Davi vai fazer essa interpretação acerca do altar de ouro ou altar do incenso como a vida de oração em que deve existir no cristão. Nós também vamos entender, ao olhar para o altar de ouro, com base em Romanos 9, 33 e 34, Paulo fazendo alusão a Cristo, que intercede por nós diante de Deus. Claro, são sugestões de utensílios que você pode estar trabalhando. Eu acredito que seria de suma importância você trabalhar estes e, para finalizar, dentro deste ponto, você falar sobre a Arca da Aliança. Êxodo 25, 10 ao 22. A Arca da Aliança era o único utensílio que compunha o lugar santo dos santos. Não existia nenhum outro utensílio ali. A Arca da Aliança possuía os 2 querubins em cima, possuía também as tábuas da lei dentro dela. E é importante nós frisarmos que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava ao Santo dos Santos para ali interceder diante de Deus por ele e pelo povo. O sumo sacerdote aspergia o sangue do animal inocente sobre a mesa do propiciatório, esta mesa que ficava em cima da Arca da Aliança, e
o objetivo era que o sangue do animal inocente cobrisse as tábuas da lei, para que Deus olhasse e não encontrasse apenas a lei que havia sido quebrada, mas percebesse que sobre esta lei que havia sido quebrada estava o sangue de um animal inocente. Claro, Jesus Cristo é a nossa propiciação, Ele é o nosso propiciatório, com uma diferença gritante. Jesus Cristo não cobriu os nossos pecados, mas Ele os removeu. Então, sem dúvida, é importante você trabalhar sobre os utensílios, o seu significado, mas é importante ressaltar que a verdade mais importante é a seguinte: todos estes utensílios eram apenas simbolismo de algo que viria. Ok? Finalizamos então esse primeiro tópico falando sobre os utensílios que compunham o tabernáculo, e aí você pode trabalhar dentro da sua congregação. Seguindo adiante, nós chegamos no nosso segundo tópico, aonde estaremos trabalhando sobre a eficácia do culto na nova aliança. Vamos trabalhar o que neste segundo tópico? Você vai, de forma um pouco mais compassada, mais detalhada, trabalhar esses 3 subtópicos que o escritor da lição nos propõe, e claro, com o seu embasamento no capítulo 9, você vai percebendo esta realidade e discutindo com os irmãos algumas diferenças também já apresentadas acerca da antiga aliança relacionada à nova aliança. O nosso primeiro subtópico vai falar sobre uma redenção eterna, lá do versículo 12 do capítulo 9. Versículo 12, e não por mãos, quer dizer, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você pode perguntar aos seus alunos, o que significa esta eterna redenção? Qual é o significado desta expressão? E aí, claro, você vai fazer esta alusão e comparação com a antiga aliança e a nova aliança. Quando nós olhamos para a antiga aliança, o sangue dos animais era usado para o perdão, ou para a propiciação, ou para a redenção dos pecados, porém de forma simbólica. Nós vamos perceber que o próprio escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, vai dizer o seguinte: é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Ou seja, havia o sangue de animais que era aspergido, que era oferecido para a redenção de pecados, porém isto não era eterno, era algo temporal, certo? Porém, este sangue ficava impossibilitado de remover o pecado do homem. Agora, quando nós olhamos para a nova aliança, primeiramente nós vamos perceber que não foi o sangue de animal, mas Jesus Cristo veio como homem e derramou o seu sangue para resgatar a humanidade, um homem para resgatar os homens. E nós vamos perceber que o sangue de Cristo, diferente da antiga aliança, ele não apenas cobria o pecado, mas ele removeu o pecado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele removeu a cédula que era contrária a nós nas nossas ordenanças. Então nós precisamos frisar isso muito bem. Há uma das duas, já há uma diferença aqui. Aí nós entendemos que é uma redenção eterna, porque foi uma única vez realizada, sem necessidade de que Cristo anualmente se oferecesse em sacrifício pela humanidade. De uma vez por todas, ele realizou este sacrifício. O segundo subtópico vai falar sobre uma consciência limpa. Dentro desse subtópico, nós vamos trabalhar o seguinte. E você, claro, pode fazer a seguinte pergunta dentro da sua classe: os rituais, os sacrifícios do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança eram
capazes de limpar o coração e a mente do homem? Ouçam seus alunos. Talvez alguns dirão sim, com certeza, professor. Outros provavelmente dirão não. E nós vamos perceber que não. Os rituais, as oblações, todos os ritos, o culto da nova aliança não eram capazes e não foram capazes de limpar internamente o coração do homem. Contanto que se o ofertante cumprisse as exigências estabelecidas, ele então era considerado limpo. E isso nós o chamamos de limpeza da carne. O ISB vai dizer que isto é a purificação da carne e não da consciência. E aí, claro, fazendo associação a Números 19, que vai falar sobre todo o ritual para a purificação. Mas isto é uma purificação externa. Agora, a gente vai perceber que na nova aliança a purificação não é externa, mas a purificação ela é interna. O escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, já estudamos esta lição, ele vai dizer o seguinte: na sua mente imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Esta obra, claro, é uma obra do Espírito, realizada no espírito do homem, na mente, no coração do homem, mas ela só é possível mediante a ação do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo Jesus. E aí, claro, aqui entrará o processo de novo nascimento, o processo de santificação, de purificação. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, sim. E isto só é possível mediante a ação do Espírito em nós. Mas isto é uma ação interna. A velha aliança não tinha esta capacidade de limpar o homem internamente. Porém, a nova aliança veio e nos possibilitou uma limpeza interna. E aí, para finalizarmos este segundo tópico, nós entramos no terceiro subtópico, uma eterna aliança. Pois bem, o que significa esta eterna aliança? Está lá no versículo 15 do capítulo 9. Quando o escritor vai dizer o seguinte: olha, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele quem? Jesus Cristo. A fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Que promessa é essa da eterna aliança? E aí lembra, fazendo esse comparativo de antiga aliança com nova aliança, eu sugiro que você no quadro, divida o quadro em dois e coloque antiga aliança e nova aliança e vá realizando essas pontuações para que de forma visual fique claro, nítido para os seus alunos estas diferenças. Falando sobre esta eterna aliança, ou eterna herança, sobre esta eterna herança, nós vamos perceber o seguinte: as bênçãos sob a antiga aliança, elas estavam atreladas à obediência do povo a Deus, porém eram bênçãos terrenas, Você vai perceber, por exemplo, que as bênçãos eram relacionadas à chuva, relacionadas a uma colheita próspera, relacionadas à proteção com relação aos inimigos que vinham para atacá-los e assim por diante. Bênçãos temporais e terrenas. Porém, a promessa da eterna herança, ela vai nos falar justamente dentro da nova aliança sobre uma herança eterna, uma aliança que também depende da nossa obediência a Deus, mas ela não está ligada a bênçãos terrenas, temporais e passageiras, mas ela está ligada de forma muito clara à herança eterna que está em Deus e que nós temos o direito por meio do sacrifício de Cristo Jesus.
Cristo Jesus nos concede a possibilidade de desfrutarmos e alcançarmos esta herança eterna que está em Deus. E esta herança eterna, ela não está embasada em bens terrenos, temporais e sujeitos a sofrer alterações. Mas esta herança está firmada em Deus e ela é eterna. Ok? Fechamos assim o nosso segundo tópico e aí a gente adentra no terceiro tópico e o nosso último tópico dentro desta nossa lição, falando sobre a singularidade do culto da nova aliança. Dentro deste terceiro subtópico, nós temos 3 subtópicos também. O primeiro subtópico, que é o santuário celeste, eu sugiro que você trabalhe individualmente ele. E aí depois os 2 subtópicos você pode estar trabalhando de forma conjunta. Esse slide vai estar à disposição no site, se você desejar fazer o download para uso, fique à vontade. Dentro deste primeiro subtópico, eu destaco Hebreus 9:24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nós vamos perceber o seguinte: dentro da antiga aliança, o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava em o tabernáculo e posteriormente o templo, feito por mãos humanas para interceder pelo povo. E Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, o escritor aos Hebreus vai declarar que ele não entra em um tabernáculo terreno construído por mãos humanas para interceder diante de Deus pela humanidade. Mas ele vai ao céu, a morada de Deus, o tabernáculo celeste, e ali ele está intercedendo por nós diante de Deus. Aqui é importante, querido professor, você primeiro pontuar esta diferença, o sacerdote, a antiga aliança, intercedendo em um tabernáculo terreno, Jesus Cristo, nova aliança, intercedendo em um tabernáculo celestial. O que é importante nós destacarmos aqui é que jamais devemos colocar entre nós e Deus um intermediário terreno ou humano. Jamais entre nós e Deus deve existir um templo terreno, pessoas intercedendo e se colocando como intermediários. Não. Esta foi uma dos pontos de batalha que os reformadores levantaram relacionado à Igreja Católica e ao catolicismo, onde o catolicismo impregnava intermediários entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus está a Igreja Católica, entre o homem e Deus estão os sacramentos, entre o homem e Deus estão as ordenanças e aí por diante. Não! Nós precisamos entender e deixar muito claro para os nossos alunos que nós todos fomos feitos sacerdotes em Cristo Jesus, certo? Nós, a igreja, é composta de sacerdotes e nós temos um único intermediário entre nós e Deus, que se chama Cristo. Tudo ou qualquer coisa que queira se colocar entre nós e Deus jamais deve ser aceito. Porque o nosso intermediário é Cristo Jesus. Não deve existir outro substituto. É importante nós lembrarmos que as coisas feitas por mão humana, elas são termináveis, elas não são eternas. Esse próprio tabernáculo que Deus orientou Moisés, posteriormente ele é substituído pelo templo que Salomão constrói, que é destruído pelos babilônicos, é reerguido novamente pós o exílio. Posteriormente, Herodes vai expandir este templo que havia sido reedificado, vai ornamentá-lo, mas os romanos vêm e o destroem e não é erguido novamente. Agora, o tabernáculo celeste jamais será destruído. É onde Cristo habita e intercede por nós. E então nós entramos no nosso segundo e terceiro subtópico. Dentro do segundo e terceiro subtópico, que é um sacrifício superior e uma promessa gloriosa, eu sugiro o seguinte,
que você faça um contraponto entre antiga aliança e nova aliança, mas ponto a ponto. A antiga aliança era desta forma, na nova aliança é desta forma, e assim por diante. Olha só, comparemos a diferença entre o serviço dos sacerdotes da antiga aliança comparada ao serviço de Cristo na nova aliança. Vamos ver como vai ficar? Olha só, antiga aliança versus nova aliança. Na antiga aliança, os sacrifícios eram repetidos. Diariamente, mensalmente, os sacrifícios precisavam ser repetidos. Na nova aliança, um único sacrifício, uma única vez, realizado por Cristo Jesus. Na antiga aliança, os sacerdotes usavam o sangue de animais, de touros, de novilhas, que eram animais inocentes. Na nova aliança, é o próprio sangue de Cristo Jesus que é usado. Na antiga aliança, os pecados eram cobertos. Lembram do processo do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, indo até a Arca da Aliança, aspergindo sangue sobre as tábuas da lei, o processo de encobrir o pecado. Na nova aliança, o pecado é aniquilado, o pecado é removido. Jesus Cristo não cobre pecado, ele remove, ele aniquila o pecado. Na antiga aliança, era o pacto com Israel. Na nova aliança, para todos os pecadores. Ainda dando continuidade, na antiga aliança, nós vamos ter o sumo sacerdote deixando o Santo dos Santos. Ele entrava uma vez ao ano, mas ele não permanecia ali. Ele precisava sair do Santo dos Santos. Na nova aliança, nós temos Jesus Cristo entrando no tabernáculo celeste e ali permanecendo, pois ali é a sua morada. Na antiga aliança, o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos para abençoar o povo e a vida segue. Na nova aliança, Jesus Cristo sairá do tabernáculo celeste para buscar o seu povo e levá-los para morar com ele nos céus. Então existe aí uma diferença enorme entre a antiga aliança e a nova aliança. E eu sugiro que você faça o que eu realizei aqui. Eu acredito que torna-se mais claro para os nossos alunos. Agora, um detalhe importante. Estamos finalizando. É importante observarmos 3 termos correlatos em Hebreus 9, 24 ao 28, que apresentam um resumo da obra de Cristo. Gente, se nós destacarmos muito bem esses 3 pontos, nós praticamente conseguiremos resumir Hebreus 9 e toda a nossa lição. Primeiro, manifestação, Hebreus 9 e 26. Nós teremos o escritor declarando que Cristo manifestou-se para aniquilar, para remover o pecado ao morrer na cruz do Calvário. Nós temos a intercessão, Hebreus 9, 24, o escritor falando que Jesus Cristo hoje, como o nosso sumo sacerdote, está à destra, à direita de Deus, intercedendo por nós. E aí nós temos também o retorno, que é Hebreus 9 e 28. Um dia, Jesus Cristo aparecerá para nos levar até Ele e morarmos com Ele para sempre nos céus. Fechando a nossa conclusão, eu finalizo com uma frase do Wisby. Ele vai dizer o seguinte: o santuário do cristão está nos céus. Seu Pai está nos céus. Seu Salvador está nos céus. Assim como seus tesouros também devem estar nos céus. O verdadeiro cristão vive pela fé, não de acordo com o que pode ver. Independente do que aconteça na terra, o cristão deve estar confiante, pois tudo já está resolvido nos céus. Querido, que os nossos alunos saiam da nossa aula tendo a consciência de que a antiga aliança jamais é superior à nova aliança que foi instituída por Cristo Jesus e que a salvação foi
uma obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, e que Ele concede a nós esta oportunidade através da fé e por meio da graça de sermos salvos nele, e que nós não precisamos realizar nada, porque Ele já realizou na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, espero que esta pré-aula seja proveitosa, que as suas dúvidas tenham sido sanadas e que você possa, com excelência, trabalhar dentro da sua classe. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.